Olá, tudo bem? Com mais um episódio de Mulheres da Bíblia, vamos falar sobre Ana. Encontramos a história de Ana nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel. Apesar de aparecer de forma breve, ela foi uma mulher que marcou a história, influenciando e inspirando a muitos. Ana nos deixa um legado, posicionamento em fé, após oração e diante da liberação de uma palavra profética. Ana era uma das 2 mulheres de Eucana, sendo a sua predileta. Ana era estéril. Talvez tenha sido este o fato de que seu marido ter se casado com Penina para que essa lhe gerasse filhos. A poligamia era algo comum no Antigo Testamento, apesar de não ser o modelo ideal aprovado por Deus para o casamento. A Bíblia conta, através da própria história de Ana e Penina, assim como da história de Raquel e Lia, que esse tipo de prática sempre causava problemas no lar. Imagina, 2 mulheres rivais debaixo do mesmo teto. Uma preferida pelo marido e a outra que só lhe servia para gerar filhos. Vamos voltar para a história de Ana, porque a rivalidade entre 2 mulheres dá pano para manga. Eucana, marido de Ana, era um homem muito devoto. Todos os anos ele levava Ana, Penina e seus filhos para adorar e sacrificar em Siló, onde ficava localizado o templo, o tabernáculo. Penina, devido ao fato de Ana ser estéril e a preferida de Eucana, sempre lhe provocava. 1 Samuel 1, 4, 7. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival Penina provocava ela continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Devido a toda a provocação sofrida, Ana ficava profundamente angustiada, triste, abatida, chorava muito e com isso perdia o apetite. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele fazia de tudo por Ana, mas o que Ana realmente queria era ser mãe. Em uma de suas idas a Siló, Ana foi até a porta do tabernáculo e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E em sua oração, Ana pediu um filho e lhe fez um voto. Versículo 10 e 11 nos conta isso. E com amargura de alma, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O sacerdote Eli observava Ana durante a oração. Ela chorava tanto que o som da sua voz não saía, apenas os seus lábios se moviam. E Eli teve Ana por embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Ela lhe respondeu dizendo que estava com a alma angustiada e que se derramou diante do Senhor e falou com o seu coração sobre o seu desgosto. Que gesto louvável o de Ana, colocar diante de Deus sua angústia e frustrações. Diante disso, o profeta Eli compreendeu e lhe disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 17. Ana então partiu e o seu semblante já não era o mesmo. Uau, que coisa linda! Colocar o coração diante de Deus,
sair na certeza de ter feito o seu depósito no lugar certo e então descansar. Algum tempo depois, Ana teve um filho e o chamou Samuel. Ana cumpriu seu voto. Samuel foi entregue ao tabernáculo e esteve sob os cuidados do profeta Eli. Samuel é considerado um dos homens mais notáveis da Bíblia. Ele foi usado pelo Senhor para ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Após o nascimento de Samuel, Ana se tornou mãe de mais 5 filhos. No capítulo 2 de 1 Samuel, temos a oração de Ana em forma de cântico de ação de graças. Um cântico profético que prevê ali o nascimento de Jesus, o nosso Messias, o nosso libertador. O cântico de Ana também é bem parecido com o cântico de Maria, quando o nascimento de Jesus lhe foi anunciado. Você pode lê-lo no livro de Lucas 1, 46 a 55. Encontramos na Bíblia muitos outros exemplos de pessoas que foram incompreendidas. Diante de todo o sofrimento que sobreveio sobre Jó, seus amigos acharam que ele havia pecado. Os discípulos queriam saber quem havia pecado para que aquele homem tivesse nascido cego. Os irmãos de José e Davi achavam que eles eram presunçosos. Mulher, Deus te conhece e somente Ele vê o coração. Não desista de buscar o Senhor devido à incompreensão das pessoas. Muitos não entenderão e farão uma leitura errônea do seu problema. Isso deve te impulsionar para que você persevere em oração e comunhão com Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, de 1 ao 3, nos diz o que devemos fazer e para onde devemos olhar. Preste atenção. Portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Haja como Ana. Faça orações claras e sinceras diante de Deus. Apresente ao Senhor aquilo que te incomoda. Conhecendo o Deus que você serve e quem você é nele, você não irá se ressentir com a opinião das pessoas a seu respeito. Ana foi respeitosa e humilde com Eli. Respeite e honre os seus líderes. Tenha uma vida de oração ativa. Leia a Bíblia e você se tornará sensível ao Espírito Santo. Efésios 6, 12 e 13 deixa bem claro: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tenha uma atitude ousada de fé. Um abraço carinhoso e tenha um dia abençoado com Jesus.